Oi, pessoal! Hoje eu vou tentar explicar para vocês o meu processo de coloração mais simplificado, o que eu faço nos meus quadrinhos e em algumas ilustrações, né? E usando como base, né, esse desenho de Natal que eu fiz para uma collab na Webtoons, e eu gravei o processo. Eu comecei gravando pela Line Art, só que eu não vou me estender muito nessa parte explicando. Até porque não é o jeito como eu costumo fazer line art, né? Eu costumo fazer no tradicional, mas acho que vale mencionar que nesse desenho específico eu queria dividir ele em 4 planos e aplicar uns efeitinhos de blur e coisa assim entre um plano e outro. Então eu também tive que fazer a line art em 4 camadas. Então a gente vai ter a camada do foreground, onde vão estar os presentes ali no chão. A gente vai ter uma camada um pouquinho depois, né, atrás dela, onde vai estar o Dualk. Uma outra camada com o Papai Noel e o Brian. E lá no fundo a gente vai ter a Poltergeist. Mas normalmente não é algo que eu faça, né, dividir a line art em várias camadas. Fica tudo numa camada só. O programa que eu estou usando aqui é o Photoshop, mas qualquer programa que vocês forem usar tem recurso de camadas, né? Então, meio que se aplica a qualquer um. Só os atalhos e coisas assim que talvez seja um pouco diferente. Terminada então a line art, eu vou esconder a camada do esboço, que é essa camada meio rosinha que vocês estão vendo, e vou começar a colocar as cores base. De novo, né? Tô trabalhando em 4 planos, então eu vou ter que trabalhar também os personagens separadamente, né? Não vou poder botar todas as cores na mesma camada, por exemplo. E assim, qualquer processo de coloração, seja no tradicional ou no digital, digamos que o método ah, tradicional de fazer seja do que está mais ao fundo para o que está mais próximo de quem visualiza, né? Então eu vou começar, não vai ter um fundo, né, nesse desenho, vai ter fundo transparente. Então eu vou começar colocando as cores lá da Poltergeist. A camada das cores dela e a camada das linhas dela vai ficar por baixo da camada das cores e das linhas do resto dos personagens. O que eu gosto de fazer é selecionar o branco em volta e depois clicar para expandir essa seleção. Depende da grossura da minha line art, mas normalmente 1 ou 2 pixels. E aí inverter a seleção e preencher. Eu gosto de fazer desse jeito porque eu sou muito cri-cri com um buraco embaixo das linhas. Então é absolutamente impossível para mim usar o balde de tinta. Em alguns programas ele funciona um pouquinho melhor e ele pega embaixo das linhas, mas o Photoshop não é um deles. Então eu gosto de fazer desse jeito porque eu não gosto de ter cor, aliás, né, de não ter cor embaixo das linhas. E eu gosto de fazer desse jeito, né, selecionando o branco em volta e depois preenchendo tudo, porque daí eu vou ter a cor da pele da personagem por baixo da personagem inteira. E depois eu vou acrescentando camadas em cima dela, onde eu vou botando as camadas de roupa, ou seja lá o que ela tiver por cima da pele dela, né? Enquanto que sempre tendo uma cor por baixo. Aí aqui a gente vai ter o primeiro truquezinho. Eu fiz a cor da pele da personagem, que no caso preenche toda ela, né? E aí eu vou usar essa camada onde tem a pele da personagem para criar uma máscara. Na verdade eu vou criar uma pasta. Infelizmente ficou ali meio cortado da gravação, mas tem um botãozinho de criar pasta. Eu vou criar uma pasta onde eu vou colocar todas as camadas que são referentes às cores dessa personagem. E eu vou segurar o Ctrl e clicar na imagem da camada onde está essa cor base da pele dela, que aí vai selecionar tudo que está nessa camada, no caso a cor inteira, né, que eu coloquei agora há pouco. E aí eu vou criar uma máscara nessa pasta. Para que serve isso? Agora tudo que tiver, todas as camadas que estiverem dentro dessa pasta
só vai aparecer o que eu desenhar na área onde está a máscara. Então, por exemplo, se o meu pincel passar ali para fora da personagem, não vai mostrar a cor em qualquer camada que tiver dentro dessa pasta. Não vai aparecer a cor. Então eu posso começar a pintar de uma maneira... Eu posso usar o laço, como eu gosto de usar, para preencher as outras cores, as cores da roupa dela e tal. Ou eu posso ir com o pincel mesmo, sem me preocupar se eu estou pintando direitinho dentro das linhas. Como eu disse, né? Nesse desenho específico eu estou dividindo em 4 planos, então eu vou ter uma pasta para cada plano de pintura. Lá atrás a Poltergeist, aí depois o Brian e o Papai Noel um pouco mais à frente, depois o Dualk, depois os presentes. Cada um vai ter uma pasta, cada pasta tem a máscara, e dentro dessa pasta vão ter todas as cores referentes àqueles personagens, separadinhas também em níveis, né? A pele por baixo, depois... Eu tento juntar o máximo de coisas possíveis dentro de uma mesma camada, porque aí eu acabo com menos camadas no final do desenho, apesar de que esse desenho vai ficar com muitas camadas. E isso faz com que o tamanho do arquivo fique um pouco menor, ele necessite de menos RAM, etc, etc. Tem lá suas vantagens. Mas não tem não tem nenhum problema em dividir cada camadinha, cada detalhezinho, cada coisinha na sua camada, bota numa camada, calça na outra, camisa na outra, olho na outra, etc. Não tem problema isso também. Aqui eu já terminei de colocar a cor base em tudo, mas eu não gosto de ter uma cor base chapada. Eu gosto de já dar alguma volumetria na cor base, porque pense que eu vou ter uma luz, digamos que a luz venha de cima, certo? Então tudo que está mais para cima no desenho vai ser mais claro do que o que está escuro. Indiferente, ou melhor, somando-se a cada sombra e tal que a gente vai ter, por exemplo, pegando o do Alck de exemplo, né? O peitoral dele vai ter uma sombra projetada ali, o abdômen dele também, só que igual, ali a cor na testa dele, digamos assim, vai estar de modo geral mais escuro do que a cor, mais clara, perdão, do que a cor ali na base do abdômen dele. Então eu já dou essa diferença de tons na cor base. E aí depois as sombras eu vou trabalhar, as sombras específicas, né, que eu mencionei do peitoral e não sei mais o que, eu vou trabalhar numa camada só disso. Para fazer as sombras, então, eu vou criar uma camada acima da cor que eu estiver fazendo as sombras, né? Se for, por exemplo, no caso, eu começo pela sombra da pele dos personagens, então eu crio uma camada acima da camada da pele. E aí eu mudo o tipo de camada, o estilo de camada, para multiplicação, multiply, se vocês estiverem usando o programa em inglês. Esse tipo de camada eu sei que tem em quase todos os programas. O que ele faz? Ele soma a cor que tu estiver colocando à cor que está embaixo. Então eu pego aquele tom ali que vocês estão vendo, que é meio que um rosinha, e eu começo a trabalhar as sombras usando aquele tom. E automaticamente o programa vai adaptar, ou melhor, vai somar a cor que está embaixo. Então eu posso usar a mesma cor de sombra para todos os personagens e automaticamente vai somar com a cor deles, que é diferente, né? Dá pra ver que a cor do Alck é diferente da cor do Brian, é diferente do Papai Noel, etc. E o programa vai fazer essa soma, então cada um vai ficar com sua cor, vai manter, né? Enquanto que é uma maneira bem simplificada, né, de resolver essa questão das sombras. E aí a volumetria não tem jeito, né? Tem que estudar como é que a sombra se comporta e tal. Eu tô fazendo o cel shading, porque esse é o meu estilo mais simplificado, né? Cel shading é esse tipo de sombra dura que vocês estão vendo eu aplicar. Apesar de que eu trabalho essa sombra dura e depois eu venho com um pincel mais esfumaçado e dou uma esfumaçada em algumas partes, né?
Algumas eu deixo com a borda dura, outras um pouco mais esfumaçada. Eu posso, nessa altura aqui que eu já terminei de colocar, digamos, a sombra na pele dos personagens, eu posso criar uma outra camada também em Multiply e aí aplicar com a mesma cor, né? O mesmo roxinho, rosinha que eu tava usando, aplicar mais sombra as partes que são mais escuras ainda. Só que o que eu gosto de fazer é bloquear a transparência dessa camada de sombras e nela mesmo usar um rosinha mais escuro para fazer uns tons de sombra mais escuros. Para as roupas e as partes inorgânicas, né, dos personagens, eu gosto de usar um tom um pouquinho diferente, menos quente, um pouco mais azulado de sombra, mas o procedimento é semelhante. Eu vou acima da camada que eu for trabalhar a sombra, criar uma camada, mudar ela para multiplicação e aplicar as cores, né? Aplicar as sombras. A diferença aqui é que eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz com a pasta. Eu vou segurar o Ctrl, clicar na camada que eu quero trabalhar, no caso ali, né, tô fazendo o braço da Poltergeist e o rabinho de cavalo dela. Então eu vou clicar, ele vai selecionar o que está naquela camada, e aí eu vou criar uma máscara na camada da sombra, não na mesma camada que tem as cores, né? Na camada acima dela, onde eu vou colocar as sombras. E aí as sombras não vão passar daquela área que tem as cores. E o procedimento vai ser o mesmo da pele. Eu vou sombrear conforme o volume do objeto, né? A forma do objeto. E depois que eu terminar, eu vou dar uma esfumaçadinha em algumas áreas, vou bloquear a transparência da camada e aplicar uma cor um pouquinho mais escura nas áreas para dar uns 2 tons de sombra. Só para não ficar muito simples demais, né, no caso. Mas eu posso fazer aquilo que eu falei, criar outra camada e aplicar a sombra nela. Porque, como eu falei, né, a multiplicação ela vai sempre somando a cor. Então, quanto mais camadas, mais cor tu colocar, mais escuro vai ficar. Depois que eu termino as sombras, então, eu pego um tom mais amarelado, crio uma camada por cima de todas as sombras e todas as cores, e com um pincel esfumaçado eu vou dar uns toques de highlight nessas cores, né? Em uma camada que eu vou configurar para overlay ou sobrepor, que também é um estilo de camada bem comum a todos os programas de desenho. E para acrescentar mais um detalhezinho, eu crio uma camada acima da camada das linhas, configuro ela para luz dura ou hard light, e aí também com um tom amareladinho eu faço umas luzes mais duras, assim, que normalmente é onde eu coloco, por exemplo, o brilho do olho do personagem ou de alguma parte da roupa dele que seja dourada ou até de um cabelo, assim, coisas que tem um brilho mais duro mesmo, mais reflexivo. Então, nesse desenho específico, como eu disse que faria, né? Eu tô separando os planos, colocando um tom meio azulado no que tá mais profundo, para dar aquela ideia de distância de câmera. Daí, quanto mais ao fundo, mais azulado vai estar e mais difusas assim as cores. Mas isso aqui é, como eu disse, né, só nesse desenho, não é uma coisa que eu aplique em todos os desenhos ou na maioria dos desenhos que eu faço. Para esse efeito, então, eu usei uma camada no estilo cor, que eu botei por cima das camadas ali do fundo, mas por baixo da camada onde está o Dualk, né? Lembra que eu tinha separado tudo? Era para isso. Na camada da frente, então, onde estão os presentes, eu também vou aplicar uma cor azulada, só que ao invés de colocar com o estilo de cor, eu vou colocar o estilo de multiplicação, porque eu quero que ela fique mais escura. E aí depois eu vou juntar as cores e as linhas e aplicar um blur, Gaussian blur, para deixar desfocado
o foreground, né? O que tá mais pra frente. E é isso. Esse é o processo não só que eu faço normalmente, mas desse desenho específico, que tem umas etapas a mais até. Eu espero que ajude de alguma forma. Então já sabe, né? Se gostou, se inscreve no canal, ativa sininho, curte, compartilha, o de praxe. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.